Pessoal, Poatan contra Alexander Volkov, tem Diego Lopes contra Yair Rodrigues e Khabib Nurmagomedov expulso de um avião. Pois é, pessoal, tô de volta, tirei uns dias de folga aí pra fazer uma viagem, fui pra João Pessoa, mas agora estamos de volta, então vamos colocar os assuntos em dia. Vamos lá. Então, pessoal, tô de volta, tava viajando, como eu acabei de falar, fui fazer uma viagem pra João Pessoa, inclusive foi bem legal porque 4 inscritos do canal me chamaram lá, pedindo pra tirar foto comigo na rua, me reconheceram no meio lá de João Pessoa. Eu sempre fico surpreso quando eu sou reconhecido e principalmente quando pedem para tirar foto comigo. Não sei, às vezes eu não tenho muita noção do meu alcance. Eu nunca acho que eu sou famoso ou coisa do tipo. E muito menos espero ser reconhecido assim no meio da rua como se eu fosse, sei lá, um tipo de celebridade. Eu espero assim ser reconhecido em, sei lá, um evento de luta, um torneio de jiu-jitsu, o próprio evento do UFC, mas no meio da rua, no meio de João Pessoa, me surpreendeu. Mas enfim, tô de volta e temos muitos assuntos pra colocar em dia. Primeiro vamos falar de toda essa polêmica da possível luta entre Alex Poatan e Alexander Volkov. Pois bem, quem primeiro trouxe essa informação, recebeu essa informação, foi o Laerte Viana, que postou lá no canal do YouTube dele dizendo que recebeu uma informação privilegiada de uma fonte próxima que Alex Poatan faria sua estreia no peso pesado enfrentando Alexander Volkov. Era uma luta que não fazia o menor sentido, porque Volkov sim, tem vários motivos pra aceitar porque essa luta não fazia sentido. Primeiro, que não era uma luta valendo nenhum tipo de cinturão, nem interino, nem linear. Segundo, que não é contra um cara que tá próximo de disputar o cinturão, afinal Volkov vem de derrota, esse é mais um motivo também, Volkov vem de derrota, e também não é nem um cara popular na categoria. Aí o único motivo que me veio à cabeça nessa hora, considerando que existia uma possibilidade desse rumor ser verdadeiro, é que o Poatan tava seguindo meio que a mesma estratégia que o Anderson Silva fez contra o James Irving. Meio que uma luta de aclimatação, uma luta sem compromisso no peso pesado só pra se testar na categoria, sentir como ele se comporta no peso pesado. E aí foi a mesma coisa que Anderson Silva fez contra James Irving. Subiu para os meio pesados sem compromisso, ainda como campeão dos médios, e pegou o James Irving, que não era ex-campeão, não era um cara conhecido, foi só para se experimentar, se testar na categoria de cima. Esse era o único sentido que eu via em uma possível luta entre Poatan e Volkov. Mas no fim das contas, essa informação que o Laerte Viana recebeu tomou uma proporção tão grande que basicamente os principais veículos de mídia começaram a comentar a respeito. Chegou no Chael Sonnen, no MMA Junkie, no MMA Fighting, tava todo mundo comentando sobre esse rumor. Foi aí que jornalistas e outras fontes bem mais próximas começaram a contactar o Poatan e a sua equipe. O primeiro a trazer mais informações foi o Kevin Naoui. Disse que esse rumor não era verdadeiro, que essa luta não ia acontecer. E aí depois o Ariel Helwani, o principal jornalista do nosso esporte, que tem contato com basicamente todo mundo nesse setor, foi lá, falou com a equipe do Poatan e confirmou que não, essa luta não ia acontecer, e ainda trouxe uma informação bem interessante. Segundo o Ariel Helwani, a equipe do Poatan falou que quando for para ele subir para os pesos pesados, eles vão precisar de pelo menos 6 meses para poder fazer a transição do Poatan para essa categoria. Em outras palavras, ganhar massa sem sacrificar performance. É um processo lento. John Jones passou 3 anos para fazer isso. Então tá, essa informação que Poatan e Volkov vão se enfrentar no UFC 313 não é real. Por outro lado, aí começou a surgir novas informações. Que o Poatan não tá totalmente descartado do UFC 313. A gente só teve a confirmação que não vai ser o Volkov, mas a chance do brasileiro lutar nesse card, que é o pay-per-view de março, ainda é muito grande. E o que a gente pode esperar agora é que sim, Poatan vai lutar no UFC 313, só que o seu adversário vai ser o Magomed Ankalaev, que inclusive anteriormente havia dito que, apesar do Ramadã, que o UFC 313 vai acontecer no meio do Ramadã, o que geralmente é um empecilho para atletas muçulmanos, que não podem treinar, lutar direito com o jejum do Ramadã, o Ankalaev disse que ia fazer diferente, que estava disposto a lutar inclusive no Ramadã. Então Poatan e Volkov não vai acontecer, provavelmente nunca vai acontecer. E agora o rumor mais forte, a informação mais forte que a gente tem é que Poatan vai sim lutar no UFC 313 e o adversário vai ser o Magomed Ankalaev. Ainda no Twitter, o Ariel Helwani também publicou a seguinte informação, abre aspas, o próximo oponente de Alex Pereira será Magomed Ankalaev segundo fontes. Esse é o plano.
não há planos de subir para o peso pesado tão cedo. Na verdade, segundo sua equipe, ele precisará de pelo menos 6 meses para subir do jeito que eles querem. E vamos falar de outra luta também envolvendo o brasileiro. Tá basicamente fechada uma luta entre Diego Lopes e Yair Rodrigues. Essa vai ser a luta principal do UFC México, marcado para o dia 29 de março. Diego Lopes, que vive o auge da sua carreira, é um dos atletas da categoria dos penas mais em alta no momento, talvez até o mais em alta depois do Ilia Topuria, e vem de vitória contra Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff, Danig e Brian Ortega. Essas 3 últimas todas foram em 2024. Enquanto Yair Rodrigues, ex-campeão interino, pouca gente lembra, né, que ele foi campeão interino, não vence desde fevereiro de 2023, justamente quando conquistou esse cinturão interino, e as 2 lutas seguintes ele perdeu. Foi nocauteado pelo Alexander Volkanovski e finalizado pelo Brian Ortega, que acabou de ser derrotado pelo Diego Lopes. E assim, cara, meio que não tem muito o que fazer. A gente já saiu um rumor também que provavelmente a revanche entre Ilia Topuria e Alexander Volkanovski vai acontecer no UFC 314. E assim, meio que não tem opção. Ou o Diego Lopes vai ser reserva para essa luta, ou ele arrisca ficando inativo esperando pelo vencedor. E qual é o risco de ficar inativo? Porque tem o Muhammad Mokaev, que também tá com uma sequência de vitórias enorme, e inclusive venceu o próprio Diego Lopes. Se o Diego ficar parado, tem a chance do Mokaev pular a vez dele e receber o title shot. Embora eu acho que não exista esse risco. Eu acho que o UFC iria optar pelo brasileiro, porque simplesmente é uma luta muito mais rentável. Sobre o casamento Yair Rodrigues contra o Diego Lopes, eu acho que dá pra ver o brasileiro como um grande favorito pra essa luta. Lógico que tem o risco, e Yair Rodrigues é imprevisível em pé, muito perigoso, tem aqueles golpes que ele tira da cartola, mas eu acho que se chegar no chão, o Diego Lopes passa o carro, finaliza assim, eu acredito que com uma certa facilidade. E acho que o momento também é bom para o brasileiro, já que, como eu falei, o Yair Rodrigues não vence há quase 2 anos, vem de 2 derrotas seguidas, e também tá sendo lutar há quase 1 ano, enquanto o Diego Lopes lutou 3 vezes em 2024. O momento é favorável para o brasileiro. E sim, a luta vai ser no México, só que o Diego Lopes tem dupla nacionalidade. Então a torcida não vai estar totalmente voltada para o Yair Rodrigues. Eu diria que vai estar dividida. Uns 60 para o Rodrigues, 40 para o Diego Lopes. Ou até um pouco menos, 30 a 70. Então assim, não acho que é uma luta de grande risco, acho que é uma luta estratégica para se manter ativo e não correr o risco de perder o title shot para o Mokaev. Mokaev não, meu Deus do céu, eu confundi. Movsar Evloev. Troquem todas as vezes que eu falei Mokaev e coloquem Evloev. Desculpa. E vamos agora para o último assunto do vídeo, que foi o mais recente. Khabib Nurmagomedov foi expulso de um avião. Começou a circular um vídeo nas redes sociais do Khabib lá sentado na sua poltrona dentro de uma aeronave, quando do nada chega uma atendente e pede para ele ser retirado do avião. Quando saiu esse vídeo, ninguém entendeu o que estava acontecendo, se ele tinha brigado com alguém dentro do avião ou se tinha rolado alguma confusão, mas o fato é que o Khabib foi expulso daquela aeronave. Teve que pegar outro voo, ele que tá viajando para o UFC 311. E aí começaram a circular os rumores, o pessoal dizendo que era xenofobia, porque o Khabib é muçulmano, ele estava sentado perto da saída de emergência. Aí disseram que alguém dentro do avião estava falando que não estava se sentindo seguro com um muçulmano perto da saída de emergência. Enfim, no meio de toda essa incerteza, o Khabib apareceu nas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas: "Antes de mais nada, preciso esclarecer que foi a companhia aérea Fly Frontier e não a Alaska Air. A senhora que me atendeu para fazer perguntas foi muito grosseira desde o início. Apesar de falar inglês muito bem, consegui entender e concordar em ajudar. Ela ainda insistiu em me retirar do meu assento. Não tenho certeza de qual era a base para isso, se era racial, nacional ou outra. Mas depois de 5 minutos de conversa, ela chamou a segurança e foi retirado da aeronave. Depois de 1h30, embarquei em outra companhia aérea e parti para o meu destino. Fiz o possível para manter a calma e o respeito, como você pode ver no vídeo. Mas esses membros da tripulação poderiam fazer melhor da próxima vez e ser gentis com os clientes." E aí depois a Frontier Airlines emitiu um comunicado oficial, mandou inclusive pro MMA Fighting e deu o seu lado da história. Eu vou ler aqui para vocês o que é que eles falaram. Em 11 de janeiro de 2025, enquanto o voo 4401 de Las Vegas para São Francisco se preparava para a partida, uma comissária de bordo iniciou o briefing habitual para os passageiros da fila de saída. O cliente Khabib Nurmagomedov, que estava sentado em uma fileira de saída, ou seja, a porta de emergência, a saída de emergência, foi questionado várias vezes se ele estava disposto e capaz de ajudar em caso de emergência. De acordo com o comissário de bordo, Nurmagomedov não respondeu, apesar das repetidas tentativas que o colocaram em desconformidade com os requisitos da FAA. A comissária de bordo informou a Nurmagomedov que ele poderia ser transferido para um assento diferente ou não sair do avião. Os vídeos que circulam nas plataformas de mídia social não captaram essa interação e, em vez disso, mostram uma interação subsequente
depois que um agente do portão entrou no avião e reiterou a opção de ser recolocado. Como resultado da falta de resposta inicial do cliente e repetidas recusas de uma mudança de assento, ele foi solicitado a desembarcar de acordo com a companhia aérea e política da FAA. A decisão de desembarcar o cliente não estava de forma alguma relacionada à sua etnia e reembolsamos ele e seus companheiros de viagem por seus voos. Então, basicamente, pelo que eu pesquisei também, não era questão de etnia, não era questão de religião, mas sim que quando a pessoa senta no banco de emergência, que assim, se tiver algum problema, uma queda do avião, quem vai estar responsável para abrir a saída de emergência, para liberar a saída para os outros passageiros, para deixarem a aeronave caso ela caia ou afogue no mar, quem vai estar responsável é aquela pessoa sentada do lado da porta de emergência. E é necessário, segundo as normas dessa via aérea, dessa empresa aérea, que a pessoa sentada do lado da porta de emergência fale inglês fluente, entenda o que as outras pessoas estão falando. E pelo visto, a aeromoça chegou pro Habib e perguntou se ele estava disposto a ajudar a abrir essa porta de emergência em uma situação de emergência, e parece que o Habib não entendeu a pergunta. E aí ficaram repetindo a pergunta pra ele e ele não entendeu. Aí pediram pra ele, olha, então você não pode sentar aí, se você não fala inglês, se você não tá entendendo essas perguntas, a gente não pode correr o risco de ter alguém que não tá entendendo o que a gente tá falando perto da saída de emergência. E aí pediram pra ele mudar de assento, pra outra pessoa sentar ali, só que o Habib pediu pra não sair. Ele queria sentar ali e não queria sair de jeito nenhum. Dessa forma, deram duas opções, ou você sai desse assento, ou você sai do voo. E o Habib decidiu sair do voo. Eu acho que foi uma atitude exagerada por parte da empresa aérea. Eu acho que o Habib conseguia entender. Pode ser que ele não tenha entendido de primeira as perguntas, só que o Habib fala inglês. Enfim, não foi nada demais no fim das contas, não teve briga, não teve sangue derramado, não teve nada de grande polêmica assim, foi só um desentendimento. Habib foi reembolsado e já deve chegar em São Francisco. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.